Bem-vindos, vamos dar uma atualizada aí na nossa análise de Camil. Vamos ver o que a gente consegue extrair do gráfico aí para ver se a gente ainda está uma possível reversão aí para uma tendência de alta ou se a ação está rejeitando aí o movimento e a gente pode seguir uma tendência vendedora, beleza? Vamos começar aqui direto no semanal. A gente tem aquele padrão que eu gosto de operar bastante, que é o topo formado, ele faz um movimento para baixo e depois rejeita esse movimento, rompendo o topo novamente. Tá? Isso aí por padrão tem um bom indício de que a gente deve retornar para testar justamente toda essa região aqui inicial do movimento, que foi o que aconteceu. Então, a partir dessa região que a gente começa a procurar sinais de possível compra, tá? E como a gente tem aqui, justamente nesse fundo, tá? Que ele formou um fundinho aqui, perdeu esse fundo e ele está tentando voltar justamente para dentro dessa região que nos faria aí acreditar num potencial sinal de reversão da ação, tá? A gente tem como suporte aqui no semanal justamente essa região, que é muito importante. A gente tem toda essa acumulação aqui, que ele está tocando justamente em cima, então também é uma boa indicação de suporte. Então no semanal a gente tem bons indícios de região de suporte encontrada para ação, tá? A gente tem também esse volume um pouquinho mais elevado que o normal, formado justamente nesse movimento para baixo de rejeição, desse primeiro movimento, primeira tentativa, né, de movimento de subir. Então, aqui seria um valor-chave que a gente já poderia definir aí para ação, para tentar encontrar um bom ponto de compra. A gente consegue ver que a gente, depois desse movimento, ele tentou uma, duas semanas e agora está na terceira semana tentando perder essa região. Então, a gente já consegue pegar aí bons indícios de provável formação de fundo. Tá? Agora vamos para o diário e vamos ver aí o que a gente consegue extrair do gráfico e ver se a gente realmente tem chance aí de estar revertendo a ação. Então aí a gente já consegue pegar aqui algumas informações desse fundo, tá? Antes de tudo, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não ficar de fora aí das atualizações que eu estou mandando, tanto de Camil como por várias outras ações, pelo menos 2 vídeos por dia, beleza? Então a gente tem aqui, ó, justamente esse volume elevado que a gente tinha no semanal concentrado basicamente nessa barra vermelha aqui, tá? E ele ainda não conseguiu dar sequência vendedora aqui, tá? Então o correto seria para continuar uma tendência de baixa é ele perder essa barra aqui e continuar batendo aqui volume para baixo. Por enquanto ele não conseguiu, ele está em vias aí de perder esse fundo, mas ele tem como resistência que justamente essa maior zona de negociação aqui aos 6,90 por aí. Então é uma zona muito forte. Então, como a gente previa aí na nossa última análise, que se ele não conseguisse perder essa região, poderia formar um fundo e se a ação ficasse andando muito de lado aqui, tá? Daria aí uma oportunidade de compra, tá? Então, o que seria a minha estratégia aqui nessa ação da Camil, tá? Enquanto ele não ganhar essa barra aqui, tá? Então, enquanto ele não romper esse topo, a gente não tem como ter uma maior chance de reversão. Então, a gente ainda pode estar numa tendência lateral ou de baixa, tá? Mas, como a gente pode ver aqui, se a gente pegar um stop daqui é muito caro, tá? Daria 20% de stop, então a gente tem que procurar um sinal um pouquinho mais, um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais, que tenha uma potência maior sem ser esse, para não ficar com stop muito alto. Então, a minha estratégia aqui é justamente acima dessa região aqui, ó, do 7,35, eu vou estar fazendo compra já, com o meu stop justamente abaixo aqui desse provável fundo duplo que ele está tentando fazer aqui. A gente pode ver que o Ibovespa está bem forte aí, corrigindo. Pode ser que tenha terminado a correção, mas a gente ainda não tem como ter certeza. Então, se ele continuar corrigindo e não conseguir perder esse fundo, acima dessa região, eu já vou tentar entender como uma armadilha, justamente esse candle aqui, tentando empurrar o preço para baixo e não conseguindo ter força suficiente para dar continuidade ao movimento vendedor, tá? Mas a gente teria que ficar de olho porque ele poderia também fazer um movimento corretivo aqui, justamente para testar essa abertura e depois voltar a cair. Mas aí não teria problema, porque eu estaria bem comprado, fazendo um stopzinho bem curtinho, não teria problema, tá?
Até porque, se a gente for olhar no semanal, a gente também tem esse mesmo indicador no mesmo lugar, nos dando basicamente a mesma entrada. Ó, se a gente for ver, tá até marcado aqui. Então a gente teria essa barra de volume tentando rejeitar o preço para baixo e não tendo força. Então, pelo semanal, também seria uma oportunidade boa de compra aí justamente acima do 7,30, porque ele poderia justamente configurar isso aqui como uma armadilha desse fundo e a gente viria aí com certa facilidade bater aí de volta lá nos R$ 10 e aí já nos daria aí uma operação de mais ou menos 35%, que não estaria nada mal, né? Então a gente já viu que pela a reação do mercado, tá? A gente tem que ficar de olho aí nos próximos dias, pode estar dando aí um sinal bem interessante de entrada e já ficar com um stop curto, que aí a gente teria justamente um stopzinho aí bem reduzido de 8% para um alvo aí de 35 nas ações da Camil, então vale a pena ficar de olho e buscar aí um bom sinal de compra. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então para a Camil. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram que dê uma olhada, só deixar nos comentários que assim possível eu estou enviando para o canal, beleza? Valeu!